Olá a todos, olá meus irmãos em Cristo. Eu venho aqui falar do enterro de uma igreja, da morte de uma igreja. Eu quero que você me ouve e preste atenção nessa mensagem. Preste muita atenção. Havia em certa cidade do interior do Brasil, e tinha uma igreja muito conhecida e abençoada, com numerosos membros buscando a Deus naquele templo. O pastor já estava idoso, mas cuidava daquela igreja e daquele povo com muito carinho e muito amor. Um dia este pastor ficou doente, mas continuava trabalhando, cuidando daquele bom rebanho. Devido à sua idade avançada, ele acabou falecendo, morrendo. E não havia outro pastor para assumir o seu lugar. A igreja teve que fechar as portas. A cidade ficou sem seu único pastor. Aos poucos, o povo foi se esquecendo daquela igreja. Acabaram trancando de vez as portas do velho templo, e a cidade toda, quando passava em frente ao templo, dizia que aquela igreja havia morrido. Vários anos se passaram, muitos anos se passaram, até que o bispo daquela igreja, juntamente com o povo da cidade, mandou para lá um pastor recém-ordenado, um pastor muito jovem, um novo sacerdote. Chegou na cidade com grande entusiasmo, com fé, com alegria. Esse pastor jovem abriu as portas do velho templo, esquecido pelos membros, esquecido pelo tempo. Sozinho, o jovem pastor limpou a igreja, tirou as teias de aranha, consertou o sistema de som, limpou as cadeiras, colocou tudo em ordem e começou a evangelizar sozinho nas praças principais da cidade. Todos os dias, o pastor convidava pessoalmente as pessoas, mas a resposta era a mesma. Não adianta, pastor. Aquela igreja evangélica daqui morreu. Aquela igreja, ela morreu. Desde o dia que o nosso velho, idoso pastor morreu. O pastor jovem não aceitou isso e teve uma grande ideia. Peraí, se a igreja morreu, então vamos enterrá-las. E convidou os antigos membros daquela igreja para enterrá-la. E convidou o povo para o enterro. Mas antes, vamos fazer um velório para a igreja, dentro do velho templo. Já que vocês não querem ouvir a palavra de Deus, agora com o templo aberto e organizado, então vamos nos despedir do velho templo num velório. Vamos enterrar a igreja. Então a notícia se espalhou-se rapidamente. Olha, o pastor vai fazer um velório da igreja e enterrá-la. E todos diziam: como que ele vai fazer isso? Como será isso? E em todo lugar da cidade pequena do interior do Brasil, o comentário não era outro a não ser o enterro da igreja. Na hora marcada, o velho templo, a igreja abandonada, esquecida, estava lotada.
Nunca se deu tanta gente no enterro da igreja. O pastor havia tirado os bancos do salão e pôs no meio do salão um caixão, cercado por uma corda grande. Era o velório da igreja. E o pastor em tudo pensou. E com um tom fúnebre e triste, né? O pastor convidou a todos presentes, um por um, que fizessem uma fila e se aproximasse do caixão para dar o seu último adeus à igreja falecida. Mas cada um que olhava para dentro do caixão levava um grande susto. Saía, além de assustado, envergonhado, com a cabeça baixa e triste. Não falava nada para ninguém. Alguns colocavam as mãos na cabeça, outros saíam chorando, outros saíam totalmente desanimados. Você, meu amigo, você, minha amiga, não imagina o que o pastor colocou dentro do caixão. Você imagina o que o pastor colocou dentro do caixão? Ele colocou dentro do caixão, no fundo do caixão, um grande espelho. Cada pessoa que olhava para dentro do caixão, olhava a si mesmo. Via o próprio reflexo do seu rosto. Que Deus nos ensine a amar a nossa igreja. Que Deus ensina a amar o nosso pastor. Que Deus nos ensine a adorar o nosso próprio Deus. Que Deus nos ensina a amar a nossa comunidade. A igreja é santa, meu amigo e minha amiga, e ela nunca morre. A igreja é viva, como assim é a palavra de Deus. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Quando aquelas pessoas olhavam dentro do caixão e via o reflexo no espelho que estava dentro dele, as pessoas viam que a igreja que havia morrido não era a igreja de pedra, não era a igreja de coluna, mas a igreja que estava morta era aquela própria pessoa que deixou de adorar a Deus, que deixou de buscar a Deus, que deixou de se congregar naquele templo. O templo estava no mesmo lugar, apenas envelhecido, apenas abandonado, mas a verdadeira igreja que havia morrido era aquelas pessoas que deixaram aquela igreja abandonada, não se preocuparam com as condições que a igreja ficou após aquele abençoado pastor que morreu, aquele abençoado e velho pastor. A igreja que morre somos nós, quando deixamos de congregar, de adorar, de ajudar a obra de Deus, de servir a Deus. Quando as pessoas viam seus rostos refletidos lá naquele espelho, imediatamente o Espírito Santo falava: quem morreu foi você, que deixou de buscar a Deus, que deixou de amar a sua igreja, de congregar nessa igreja. E depois, no final de tudo, depois que todos tinham visto aquele caixão, que aparentemente seria o velório de uma igreja, todos se arrependeram.
Foi tirado aquele caixão do meio do salão daquele velho templo abandonado. E o pastor subiu ao púlpito e disse para o povo: vamos adorar a Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos entregar suas vidas para o Senhor. Porque você estava morto e reviveu. Talvez você esqueceu que a igreja não é uma estátua, não é uma pedra. A igreja não é um templo, mas a igreja somos nós, que somos a imagem e a semelhança de Deus. Vocês se esqueceram da igreja. Vocês abandonaram a igreja do Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor, Ele levanta essa igreja. Ele renova essa igreja. Mas a igreja verdadeira que Ele quer levar somos nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, você, minha irmã. Que Deus possa te fazer cada dia mais uma igreja. Porque a igreja somos nós. Seja fiel a Deus. Seja fiel a esse Deus sempre. Seja fiel a Ele sempre. Não deixe de amar a igreja. Seja fiel. Mensagem do pastor Andrade da Costa, da Igreja Viva. Igreja segura forte nas mãos de Deus. Eu quero ser fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser